Tudo bem? Vamos então começar o segundo vídeo. O imperador foi herdeiro da expansão territorial vivenciada por Roma nos últimos séculos, tendo seu apogeu no segundo século depois de Cristo. Muitos povos foram incorporados ao império, dando a ele um aspecto multicultural, já que muitos desses povos se consideravam como cidadãos romanos. Temos exemplo disso dentro da própria escritura bíblica. Paulo, quando questionado, ele fala: eu sou cidadão romano. Contudo, podemos ver isso também de maneira dentro da geografia histórica. No Oriente, podemos ter os povos da Média, os hebreus, os gauleses, os franceses, os bretões, lá na Inglaterra, e na região do Mediterrâneo tem os gregos, os egípcios. Todos esses povos acabavam formando um novo aspecto do Império Romano, um império multicultural, multirreligioso. Isso é até interessante porque havia em Roma uma liberdade religiosa, desde que o culto do imperador, num determinado período, pudesse então ser observado ou permitido dentro daquela civilização, dentro daquela sociedade. Os povos que estavam sob o domínio de Roma, eles eram obrigados a pagarem tributos, tais sempre direcionado ao Estado romano. Uma das maiores necessidades desse gigantesco império territorial eram as vias. Por isto que Roma trabalhou constante e incansavelmente para fazer estradas, pavimentação de estradas, tornando possível a viagem, o deslocamento e até mesmo para receber não só as informações, mas também os impostos que eram de todas as regiões daquele dado momento. Além da comunicação, era necessário se manter a lei e a ordem. Por isso, os romanos mantinham ao longo do seu território postos avançados, onde eram controlados diretamente pelo próprio imperador. Haviam postos que eram postos militares, onde tinham a presença dos mesmos, que faziam com aquilo que Roma queria quando havia uma resistência. E o que era? Grandes massacres. Esses massacres eram transmitidos para aqueles que não cumprissem as leis que eram dadas pelos imperadores. Neste momento histórico, o Império Romano já tinha chegado a ter mais de 50 milhões de habitantes aproximadamente, sob a proteção do Império Romano. Contudo, ele tinha um exército inferior à sua população. É isso que alguns historiadores também vai mostrar como um dos pontos do enfraquecimento do Império Romano. Soldados romanos, há cerca de 390 milhões. E vimos que havia 390 mil homens, e tinha 50 milhões de pessoas aproximadamente. Claro que esse número era muito maior. A quantidade do exército
não tinha como manter a ordem em todos os territórios, sufocando todas as rebeliões que ali acabavam acontecendo. Este dano pelo enfraquecimento e pela escassez do império acaba sendo dado às elites locais grande poderio, para que as mesmas pudessem então controlar tais províncias, tais locais que eram de Roma, tais territórios. Então, a aristocracia, que eram famílias mais próximas do imperador ou mais próximas dos políticos romanos, elas acabam exercendo papel de dominância e de liderança nessas terras que tinham sido ocupadas pelo Império Romano. Então, a partir do século I, vai existir uma nova administração dentro do Império Romano. Vai ser dividida esses dois aspectos de administração entre senatoriais, que eram lugares que eram controlados pelos senadores ou famílias dos senadores, parentes, amigos, aliados. Os políticos outorgavam essas pessoas autoridade para que elas pudessem administrar o local aonde que elas estavam inseridas, e também havia os setores que eram determinados como imperiais, que eram dados a heróis de guerra, as pessoas que geralmente não tinham uma estirpe nobre ou aristocrata ou até mesmo política, mas fez a sua carreira dentro do exército romano, chegando a ser generais. Então, quando estes generais estavam incapacitados, ou pela idade, ou por algo que tinha acontecido de continuar a lutar, eles eram colocados nestes postos imperiais. Estes postos imperiais geralmente eram os piores lugares das províncias, que quando se vê o Pôncio Pilatos, ele é um exemplo desses postos imperiais que estavam ali na Palestina, em Jerusalém. Era um dos piores locais, porque havia uma constante ebulição de revolta, de pessoas que iam contrário ao império. Então colocavam ele ali, para que ele, com seu conhecimento militar e a sua expertise como general, pudesse abafar aquelas revoltas com o poder bélico, com o poder militar, que até aquele momento, no primeiro século, ainda respirava, mesmo que agonizando, mediante ao enfraquecimento, mediante a ser poucos números de militares. Então, estas províncias, elas tinham um governo centralizado, composto por conselheiros administrativos pelas elites romanas, que estavam presentes juntamente com os libertos de cada região. Cada região, ela tinha um grupo de libertos, pessoas que não faziam parte de serem escravos por serem cidadãos romanos, terem nascido em Roma ou dentro do Império Romano, terem ali naquele momento conquistado a sua cidadania romana mediante a um favor, ou terem trabalhado, prestado um grande trabalho para o Império Romano. Muitos dizem que essa cidadania era comprada. Isso é mentira histórica, não existe nada que comprove isso. Era dado unicamente a esses dois pontos: ou você nascia romano, ou você ganhava mediante a um grande trabalho que você prestava, ou seu descendente prestava. A isso se deve, talvez,
o pai ou o avô de Paulo terem trabalhado para o Império Romano. Por isso que Paulo assim acaba tendo. No século de 1 e 2, já depois de Cristo, os imperadores romanos vão ampliar a cidadania romana. E muitos provincianos que lutavam no exército ou exerciam cargos importantes ao Império Romano acabam adquirindo essa cidadania, que foi uma maneira política administrativa de tentar conquistar mais adeptos ao Império Romano, para tentar acabar com as revoltas que já se surgiam. Terminamos aqui o segundo vídeo, já estamos caminhando para o terceiro.